Ô, meu compadre José Santana, com que prazer eu estou aqui no supermercado, no Açaí, e encontro esse rapaz aqui que é professor Antônio Gabriel, um homem altamente educado. A gente viajava às vezes no mesmo ônibus. E aqui ele me deu um prazer hoje de bater um papo comigo e me deixou muito feliz. E aí, meu amigo Antônio Gabriel, como é que tá? Ah, tudo bem, como vai você? Vou bem. Como é que era o seu convívio em São Gonçalo? Fiquei sabendo que o amigo também era da igreja, com José Santana. Ele vai ficar feliz com o seu recado aí. Zequinha, é chamado Zequinha da rádio. Ele trabalhava com o padre Josemir, Isso. ele gerenciava ali, trabalhava na rádio também, e ele ensinava os meninos coroinhas a responder missa em latim, era muito interessante. E como eu andei também na rádio, eu via também Zequinha como um locutor emérito daquela rádio escola de São Gonçalo dos Campos. Na época era a rádio escola, É né? isso mesmo, né? Rádio escola, criada por padre Josemir Valverde. E Zequinha sempre foi o braço direito ali daquela igreja, tanto na igreja propriamente dita, como também na rádio. E a gente cresceu ouvindo isso, né? O Zequinha é uma figura maravilhosa, né? Ensinou a muita gente e é uma figura exemplar, como Professor, trabalhador e como figura humana. você conhece também a esposa, né? Angélica, minha comadre Angélica. Sim. Ela batizou, eles dois batizaram Ulisses, meu filho. Uhum. Entendeu? É um casal muito bonito, muito educado, assim como o professor Antônio Gabriel. Qual é a maior recordação, já que o amigo é de São Gonçalo, mora em Feira de Santana, a recordação de São Gonçalo? A recordação de São Gonçalo? Não, São Gonçalo está a 8 minutos da gente, né? Não posso falar de recordação, eu sou de lá, sou Não, da infância, da infância. Ah, da infância? Da infância é a lira de São Gonçalo, né? Meus parentes eram músicos ali, né? Iniciaram ali também e cresceram ali também, com música, com muita gente. E a igreja em São Gonçalo é uma coisa que está na cabeça de todo mundo, a igreja matriz, o relógio da igreja matriz, o sino da igreja matriz, né? A gente tem uma visão interessante de cidade, né? E de mundo, né? Você sabe que a gente carrega a cidade da gente por onde a gente andar. Então, São Gonçalo está no coração de todo mundo, né? Não só dos são gonçalenses, mas de todo mundo que ama aquela cidade. Cidade bonita, fantástica. Verdade, Cidade Jardim, não é? Cidade Jardim. Professor, eu vou lhe fazer uma pergunta que vai ser importante para muita gente aí. O senhor, como um grande educador, como é que o senhor analisa a educação de ontem e a educação de hoje? Eu- Isso é muito complicado falar em educação, né? Educação é uma coisa preciosa para todo mundo. Para mim foi, principalmente por ter passado pela escola pública, né? Eu estudei no Colégio Municipal Joselito Amorim, é um colégio primoroso. Estudei no Colégio Santo Antônio, né, que era um colégio particular, mas aí eu fui depois fazer meu científico no estadual. Estadual é o melhor colégio do interior da Bahia, colégio público, tá? Todo mundo dali, né? Ele se transformou depois na elite da cidade, né? Um colégio público, né? Então o que a gente vê em linha de transformação, em mudança de tempo, é um crescimento em algumas coisas, mas no setor de educação a gente vê um decréscimo, né? A gente vê, eu não digo de derrocada, mas não dá para comparar, né, com uma educação que nós tínhamos há 40, 50 anos atrás com a educação de agora. Uma cidade como São Gonçalo, por exemplo, a gente tinha ali dois colégios, o Colégio Polivalente e o Colégio Agripino de Lima Pedreira. Todos os dois colégios mandavam para as universidades da Bahia alunos primorosos. Eles entravam em qualquer curso sem precisar fazer cursinho, que naquela época não tinha cursinho, né? Então, eu tive alunos, por exemplo, em São Gonçalo, que entraram em curso de Direito, alunos que entraram em curso de Engenharia Civil, em cursos interessantes, né? Alunos que depois, dali de escola pública, a gente se bate depois e observa que o menino está fazendo o quê? Um doutorado na Espanha. E veio de escola pública, de São Gonçalo dos Campos, por exemplo.
Quer dizer, não dá nem para comparar. Tá certo que as coisas mudam, o Brasil muda, né? A situação muda, as condições são outras, mas falar de educação não é falar um pouco na tristeza do educador, né? Professor, você acredita que ainda pode voltar aos bons tempos da educação? A gente sempre tem que torcer para que as coisas melhorem, né? Então, eu não posso torcer para que as coisas piorem, para que eu possa dizer que no meu tempo era melhor do que agora. Não, não, não. O meu tempo é esse agora, né? É o tempo que a gente vive e é o tempo que a gente luta para que as coisas mudem e melhorem, sem dúvida alguma. O professor, o aluno de ontem, ele levava um presente para o professor, tinha aluno que se apaixonava pela professora. Hoje mudou, o que está acontecendo? Não, hoje o tempo é o tempo da internet, né? É o tempo da rapidez, das relações e transformação de toda essa linha de afeto em coisas mais rasas. Então ninguém mais hoje tem tempo para ter afeto algum. Mas é que eu acho que se tinha mais respeito, se amava mais do professor. Eu vejo, eu entrevistei um professor há poucos dias que ele disse que deixou a sala de aula para não apanhar e também não bater. Não, o que a gente vê também é uma degradação nessas relações entre pessoas, em cima de coisas simples, básicas e óbvias, como uma educação, né? Uma educação de casa, uma educação da família, uma educação familiar, tá? Uma linha de respeito, de orientação e de exemplo que a gente tem na família e que a família hoje está destroçada, né? Está desmembrada, as referências hoje são outras, né? Os alunos hoje têm mais uma referência de grupo, de escola, do que dos próprios pais, por exemplo. Eles convivem muito mais com os outros do que com a sua própria família. O pai, a mãe tem que trabalhar e tudo mais. E os meninos ficam sem uma referência assim mais direta, né? Sabe que a gente aprende com o outro, a gente aprende imitando, né? A educação é uma coisa muito complicada, é complexo a gente falar em educação e as influências de tudo isso hoje, né? Então o que a gente observa é que há uma transformação, mas não dá para ficar chorando e lamentando, não. A gente tem que arregaçar as mangas e correr atrás para transformar, para cuidar, tá, desse alunado tão carente. E os meninos são inteligentes, a inteligência aumenta com o passar do tempo, né? A gente vê isso, os estímulos de vida e de mundo, né? As pessoas são fantásticas, né? A gente vê hoje pequenos gênios, a gente vê figuras que aprendem só. Você vê os meninos se desdobrando em computação, em planejamento, em programação. Os meninos hoje são hackers, são ninjas. Então, são figuras que merecem, de toda sorte, uma atenção mais primorosa por parte dos governos. A educação é uma coisa grave. Qual o conselho que o senhor, para finalizar, o senhor manda para quem tem filho estudando no colégio? O pai deve conversar mais com os filhos, acompanhar mais? De certa forma, hoje os meninos sabem mais do que os pais, né? Os meninos hoje sabem mais do que os pais. Eu falo para ter um bom comportamento. Sim, não, de certa forma. Todo mundo tem acesso a tudo, né? E os pais também deverão, né, em linha de desempenho de sua função, né, de educador, de provedor e preocupado com o destino dos seus filhos, também essa linha de aproximação maior. O núcleo familiar é um núcleo importante. O pai e a mãe são fatores importantes na condução, no direcionamento, na educação dos seus e de todo mundo também, não resta dúvida. Professor Antônio Gabriel me deu um grande presente para que eu pudesse apresentar para vocês esse homem educado, atencioso para com todo mundo e um grande educador. Muito obrigado, professor Antônio Gabriel. Muito obrigado, me agradeço essa oportunidade que você está dando de mandar
Um abraço para Zequinha da rádio. Seu amigo. Importante, E meu tem outros amigo. amigos também que o professor abraça lá, não é? Sim, sem Para não dúvida. dizer, só abraçou o Zequinha, abraça todo São Gonçalo, né? Eu fui professor ali por muito tempo. Então, No Polivalente? não, eu fui no Agripina. No Agripina. Agripina de Lima Pedreira. É um colégio importante, mantido pela prefeitura. É um colégio municipal. É um colégio importante. Muita gente saiu dali, passou por ali. E o Agripina, e o Polivalente também. O Polivalente andou aniversariando, né? Aniversariando, gerações fantásticas, né? Se educaram ali inicialmente no Polivalente e no Agripina também. Aqui em Feira também o senhor ensinou em alguns colégios, né? Ensinei em colégios públicos, né? E na universidade. Parabéns por tudo que o senhor tem feito pela nossa feira, pela nossa Bahia e, claro, pelo Brasil. Agradeço. Obrigado. Grande Silvério. professor e educado Antônio Gabriel.